الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, dentre as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu, que nos proporcionou, é a faculdade de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos feito presenciar a última dezena de Ramadã. A dezena em que se encontra a melhor noite do ano. A dezena em que o profeta sallallahu alaihi wasallam se esforçava acima daquilo que era o seu esforço normal no Ramadã. Conforme o hadith menciona, وَشَدَّ الْمِئْزَرِ. O profeta sallallahu alaihi wasallam na última dezena do Ramadã apertava o seu cinto. Os ulama explicam que o apertar do cinto referido neste hadith era, primeiro, abstinência ao ato sexual, porque obviamente ele se encontrava no itikaf. Estando no itikaf, Allah diz وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ, e não pode existir ato sexual quando a pessoa estiver no itikaf. Fil masajid, estando no itikaf no masjid. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o hadith ainda claro, وَيَعْتَزِلْنَا النِّسَاء. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficava distante das suas esposas no que concerne a esta relação. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse também no hadith que foi relatado por Imam Tirmidhi, onde no momento em que ele sobe o mimbar, vai subindo o mimbar, e a cada degrau que ele vai subindo, ia dizendo Amin. Quando desceu, os sahabas disseram, Ya Rasulallah, qad samina al-yawm ma kunna nasma'u min qabl. Nós ouvimos hoje algo que nós não escutamos isso em outros dias. O que aconteceu? Então o profeta disse, Jibril alayhi salam veio e deu-me instruções. Dentre as instruções que Jibril disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, diga Amin para aquele indivíduo. A maldição e as bênçãos de Allah estejam distantes daquele indivíduo que eu sou mencionado diante dele e ele não via bênçãos. Não é? Que tu és mencionado, Muhammad és mencionado diante dele e ele não envia bênçãos a ti. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Amin. E esteja distante da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala aquele indivíduo que encontra o mês de Ramadã e o Ramadã se vai sem que ele alcance o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Diga Amin, o profeta disse Amin. E que seja arruinado aquele indivíduo que tiver os seus pais vivos, ambos eles ou um deles, e ele não consegue alcançar o Jannah através dos seus pais, servindo os seus pais. Diga Amin. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Amin. Os três aspectos mencionados neste hadith nós temos como pôr em prática hoje. Estamos no mês de Ramadã, estamos a sair, prestes a sair do mês de Ramadã,
Será que nós pedimos tauba, pedimos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala suficientemente para nós termos os nossos pecados perdoados? E Allah perdoa os pecados todas as noites de Ramadã. Hadith de Tirmidhi de Abu Huraira: وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Allah liberta inúmeras almas do fogo do inferno em todas as noites do Ramadã. Não espere a última dezena do Ramadã só. Podia já ter feito isso. Se não fizeste, tens esta oportunidade. Em todas as noites, Allah liberta as pessoas do inferno. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em particular, nestes 10 dias, o profeta fazia mais esforço. O hadith menciona, o profeta kana ajwad an-nas. O profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa muito generosa. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. E a sua generosidade aumentava ainda no Ramadã. E o seu esforço aumentava ainda mais na última dezena do Ramadã. Por isso, estes ahadiths todos a incentivar a dedicação e a devoção na última dezena de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man qama ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Aquele que fizer o qiyam Laylatul Qadr, a noite del Qadr, lhe encontrou no ibadah. Estava a fazer ibadah. Na noite del Qadr, o profeta sallallahu alaihi wasallam, os seus pecados anteriores todos são perdoados. Eu estive a falar 2 semanas atrás essa questão, para não ter que repetir, não é? Os pecados serem perdoados referem-se, não é, àqueles que são huququllah. Huququllah, tua ligação com Allah. Os direitos de Allah estão sobre ti. Esses pecados são perdoados se você preencher essas condições. Se tratando de huququl ibad, não. Huququl ibad é aquela dívida que você tem com seu irmão, não é? Dívida, quando falamos de dívida, é tudo que é o direito do outro está sobre ti. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Yughfaru lish-shahidi kulla dhanbin illa ad-dayn." O mártir é perdoado todos os seus pecados, com exceção da dívida. Alguém pode entender a dívida aqui é só monetária, dinheiro, questões pecuniárias, não é? Dinheiro. Não. Dívida não é só dinheiro. Você falou mal de alguém, é uma dívida que você tem com ele. Bateu alguém, é uma dívida que você tem com ele. Insultou, é uma dívida. Todos esses aspectos. Se você não se livra disso, você não é perdoado. É huququl ibad. Nós temos que ir atrás disso. Portanto, já falei isso falei de forma minuciosa. Quem quiser, está disponível esta palestra. E é importante. Não custa nada. Você se aproximar da pessoa a quem você lesou, pode ser de forma discreta, pedir perdão à pessoa, não é? Aí você vai sair do Ramadã completamente limpo. Este era simplesmente para enfatizar esta parte do hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, o Ramadã vem e se vai, e a pessoa não alcança o perdão. Tem os seus pais, é o motivo de você adquirir o Jannah servindo os seus pais. Isto não significa que você deve oprimir a outra parte em nome de servidão aos seus pais. Nós às vezes entendemos como achamos melhor. Servir os teus pais não quer dizer oprimir a tua esposa. Não quer dizer oprimir os teus filhos. Cada um tem seu direito. Quem tem razão, quem não tem razão, não tem razão. Se o teu pai não tem razão, tua mãe não tem razão, a tua posição de justiça é dar razão a quem deve ter razão. E Allah diz isso: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabin. Allah, o dono, não sou eu, nem você, é o dono. A justiça é implacável no Islã. Allah está a dizer: sejam justos, por mais que essa justiça vá contra a vocês, vá contra os vossos pais, vá contra aos parentes. A justiça é implacável. Você deve ser justo. Portanto, servir os pais não quer dizer oprimir outro. Não quer dizer isso. É uma questão só da percepção daquilo que o Islã nos ensina. Portanto, falando aqui do tema que temos a abordar, a preciosidade da última dezena do Ramadã, conforme estamos aqui a dizer, é uma dezena extremamente nobre e útil para nós alcançarmos aquela recompensa de 84 anos de ibadah. 84 anos de ibadah. Você não tem certeza que vai viver este tempo.
profeta sallallahu alaihi wasallam, ou Allah diz no Corão, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. A noite del Qadr é superior a 1000 meses. 1000 meses, estamos a falar aproximadamente 84 anos de ibadah, qiyam, siyam, não é? Tudo está incluso nestes 84 anos. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esta oportunidade de procurar estas noites, nesta última dezena do Ramadã, e nós vamos encontrar na Sunnah que o profeta sallallahu alaihi wasallam retirava-se ao masjid, ficava no masjid na busca dessa noite. E não só fazia ibadah nas noites ímpares. É verdade que a noite del Qadr encontra-se nas noites ímpares do Ramadã. O profeta não fazia ibadah somente nas noites ímpares. O profeta dedicava-se na última dezena de Ramadã, nos últimos 10 dias de Ramadã, ele dedicava-se e entregava-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Para adquirir esta recompensa, existem várias formas que nós podemos optar e termos esta recompensa. O ulama menciona, dentre as coisas que a pessoa poderá fazer, é fazer Salatul Fajr, Isha e Salatul Fajr em congregação no masjid, porque o hadith menciona aquele que fizer o Salatul Isha em congregação tem a recompensa de metade da noite no ibadah, e se ele fizer Salatul Fajr em congregação, terá a recompensa como tivesse a noite toda no ibadah. Portanto, estando a noite toda no ibadah, a pessoa definitivamente irá encontrar esta noite del Qadr conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam menciona. A outra questão que podemos aqui mencionar, foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o que eu tenho que fazer quando encontrar esta noite? O profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, perguntou, o que eu devo fazer? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, profira as seguintes palavras, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Essas palavras todos nós temos que aprender e fazemos este nosso dhikr. Constantemente pronunciamos essas palavras à noite em particular, não é? Esta foi a recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não lhe deu um monte de wazifa. Não. O profeta não fazia isso. O profeta não subcarregava ninguém. O profeta seguia aquilo que o Corão diz, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah não colocou nenhum fardo no din para nós. E Allah não gosta das coisas difíceis. Allah gosta das coisas fáceis. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah quer de vós as coisas fáceis e não quer as coisas difíceis. Não quer as coisas difíceis. Sempre que o profeta foi dado escolha entre o fácil e o difícil, o profeta sempre optou pelo fácil. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu esta recomendação a Aisha radiallahu anha, faça esse dhikr, Allahumma innaka afuun, oh Allah, tu és afu. Afu é diferente de Ghafur. Ghafur é quem perdoa. Afu é quem perdoa e apaga. Os ulamás explicam a fazer aqui a distinção entre estas duas palavras, Ghafur e Afu. Ghafur é quem você transgrediu, está lá registrado o pecado, pediu perdão, o pecado foi apagado. Mas consta ainda, você não vai prestar contas por causa daquele pecado que você já pediu perdão. Mas está lá registrado que você praticou a tal ação. Não vai prestar contas, mas está lá registrado. E Afu, diz, oh Allah, tu és Afu. Afu é aquele que apaga. Nesse que ele faz parte. Apaga por completo. Tuhibbul afwa. Tu gostas de absolver. Fa'fu anni, não é? E absolve-me. Não é? Quando dissemos que ele foi absolvido, não cometeu o crime, como não tivesse cometido o crime. Este é o significado de afu, nessas palavras concisas do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que aconteceu nesta última dezena de Ramadã? Aconteceu, não é, este milagre, podemos assim dizer, a noite del Qadr. Qual é a relevância desta? Por que estamos todos atrás desta noite del Qadr? Por quê? Portanto, sabemos da recompensa que está por detrás, não é, que a recompensa é superior a 1000 meses. Mas, efetivamente, o que aconteceu? O que aconteceu nesta noite? Nós vamos encontrar o Corão a explanar. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, fiha yufraku kullu amrin hakim. Nesta noite, o que acontece? Allah subhanahu wa ta'ala diz, o decreto de todo assunto prudente acontece nesta noite. A noite del Qadr, do decreto, Qadr, onde o significado é também destino, acontece nesta noite. Todos os assuntos de relevância
acontece nesta noite, aquilo que Allah já escreveu no Lawh Mahfuz, os anjos são transmitidos, recebem esta ordem na noite da Al-Qadr, daquilo que vai acontecer no ano seguinte. Acontece na noite da Al-Qadr. O que mais aconteceu de grande relevância? Aconteceu a revelação do Coran. O Coran, Allah diz, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nós revelamos o Coran na noite da Al-Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. O que te fará saber o que é Laylatul Qadr? Aqui podemos fazer uma pausa. Allah está a falar tudo isso para dizer que o Coran foi revelado nesta noite. O Coran, o que é o Coran? Alguém pode explicar? O que é o Coran? O Coran é o livro sagrado que nós temos, abençoado que nós temos. Sim, mas vamos falar, é o milagre que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi concedido. Pois não? Outros profetas, como por exemplo, Nabi Ibrahim, teve um milagre. Qual é o milagre que ele teve? Foi lançado ao fogo. Grande fogueira. Quando ele chamou as pessoas para lá, as pessoas não aceitaram. Ele quebrou ídolos. Colocou o machado no maior ídolo. Ele quebrou todos os pequenos, colocou o machado no ídolo maior. Não é? O grande ídolo que estava lá. As pessoas voltaram da sua celebração, do seu festival, foram lá para adorar os ídolos, encontraram todos os ídolos estavam destruídos e o machado estava no ombro do ídolo, do maior ídolo que lá estava. Perguntaram, quem que fez isso? Disseram, só pode ser Ibrahim. Falaram que Ibrahim, se não fui eu, foi este ídolo aqui, este maior. Disse, mas ídolo não fala. Então, disseram, vamos castigar Ibrahim. Fizeram uma grande fogueira e lançaram Ibrahim nessa fogueira. A fogueira é uma criação da Allah. Allah diz, Yanaru kuni bardan wa salaman a Ibrahim. O fogo torna-se frio e paz, tranquilo para Ibrahim. Se tornou-se um milagre para Ibrahim alayhi salam. Nabi Saleh, ouviram falar Saleh? Chamou as pessoas para Allah. As pessoas rejeitaram. Disseram, se você é Nabi, faça desta montanha, faça com que da montanha saia uma camela prenha. Aí nós vamos acreditar. Allah fez a montanha parir uma camela, podemos assim dizer. Saiu uma camela da montanha, gigante. Mesmo assim as pessoas rejeitaram. Mas era um milagre que Nabi Saleh tinha. Musa alayhi salam tinha um cajado. Ele batia, não é? O bateu, tornou-se uma serpente que engoliu todas as serpentes. Com o mesmo cajado, bateu no mar. O mar abriu-se e Nabi Musa passou. Nabi Suleiman, subhanallah, vários que eram os milagres que Allah deu a Nabi Suleiman, tinha controle de vento. Ele dizia o vento, sopra para este lado, o vento soprava. Muda a direção, o vento passava para outra direção. Nabi Suleiman tinha a habilidade de escutar a conversa dos animais. Ya ayyuhan naml, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Suleiman wa junud. Escutou as formigas a falar, uma formiga advertir as outras formigas, olha, entrem nos vossos buracos para que o Suleiman, o seu exército, não passe por cima de vocês. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِينِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. Nabi Suleiman começou a sorrir, agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala pela dádiva. Ele conseguia escutar a conversa dos animais. Nabi Suleiman tinha habilidade, o ferro e o aço era maleável na sua mão. Ele conseguia fazer armadura sem precisar dessa tecnologia toda que temos hoje, que as pessoas optavam por ela naquele tempo para malear o ferro e o aço. Ele conseguia fazer com as suas próprias mãos. Nabi Suleiman comandava os djinns, não é? Os djinns eram submissos a Nabi Suleiman. Se todos os Suleimanes tivessem esse poder, nem imaginamos. Tem a passagem da solicitação de Suleiman alayhi salam aos djinns para trazer o trono de Bilqis. Qala, ya ayyuhal mala'u, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Aquela passagem toda de Suleiman e Bilqis. Então Suleiman alayhi salam sabia que Bilqis viria ao seu encontro para submeter-se. A história é muito interessante. Então Nabi Suleiman disse para os djinns, quem pode me trazer o trono dela aqui, antes dela chegar? Então um dos djinns, قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم بمقامك. Eu vou trazer o trono dela
antes de tu te levantares do teu lugar, antes de te levantar, eu vou trazer o trono dela. O trono já estará aqui. Jinn disse isso. Ifrit. وقال الذي عنده علم من الكتاب. Um outro jinn que tinha o conhecimento do livro disse: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Subhanallah. Nós hoje falamos de velocidade, anos-luz, velocidade, né? Clica botão, luz acendeu lá no sítio mais distante. Esse jinn disse para Nabi Suleiman: é muito tarde o que ele vai fazer. Antes de você levantar, o trono estará aqui. Eu trarei o trono da Bilqis antes do teu piscar do olho voltar para o seu lugar. Consegue entender? Piscar o olho, como é que você faz? Pisca, abre e fecha. Esta velocidade, antes disso acontecer, eu vou trazer o trono de Bilqis. Este era o poder de um jinn que Allah deu poder. Conseguimos imaginar essa velocidade? E estava lá, não é? Era um milagre que tinha. Allah deu a Isa alayhi salam, conforme o Corão menciona: وَتَخْلُقْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. Nabi Isa, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, tinha vários poderes. Ele pegava a lama e moldava na forma de um pássaro, soprava, virava pássaro. As pessoas faziam o quê? Aplaudir. Mashallah. Acreditava naquilo. Cego de nascença, Nabi Isa curava, passava a ver. Leproso, curava. O morto, ressuscitava. Tudo isso o Corão menciona bi'idhni, com a minha permissão. Allah deu esta permissão a Nabi Isa como milagre. E a Muhammad, Allah deu o Corão. Onde está a superioridade de Muhammad com o Corão? É que nós não entendemos o Corão, meus irmãos. Nós não entendemos o Corão. Primeiro, o Corão veio para todos os tempos. Todos os tempos. Não era esse milagre que o profeta tinha. O profeta veio com o selo da profecia, fazer um milagre lá que ficava para trás 1400 anos atrás. Sim, Muhammad fez isso. Para as pessoas que estavam em volta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez vários milagres. O profeta sallallahu alaihi wasallam apontou para a lua dividiu-se. E isso foi confirmado em lugares mais distantes. O profeta sallallahu alaihi wasallam, das suas mãos, no momento em que as pessoas estavam a precisar da água, o profeta sallallahu alaihi wasallam escorreu água dos seus dedos, as pessoas fizeram duas pessoas beberam, com a água escorreu das mãos do profeta sallallahu alaihi wasallam. No momento em que a comida não era suficiente para as pessoas, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi lá, foi primeiro a provar a comida, aquela comida foi suficiente para todos. Leite, um utensílio pequeno, não era suficiente para 70 pessoas, era suficiente só para uma, duas pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam soprou neste leite que foi suficiente para 70 pessoas. Hadith que vocês conhecem. Vários milagres que aconteceram no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas Allah revelou um livro ao profeta sallallahu alaihi wasallam que era para a eternidade, que era para servir de evidência para as pessoas que nem veriam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E qual foi a revelação? Primeira logo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi Iqra, lermos. Se nós pesquisarmos, investigarmos, wallahi, a pessoa que está na busca da verdade vai encontrar a verdade, vai encontrar Allah naquilo que o Corão menciona. E hoje nós testemunhamos. Os grandes cientistas aprofundam o Corão nas pesquisas que eles fazem e chegam à conclusão: ninguém poderia trazer esta informação que este iletrado trouxe. Muhammad nem sequer sabia ler. Nem sequer sabia ler. No momento em que a língua árabe, a eloquência árabe era o maior desafio que existia, Allah revelou versículos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam para aqueles mushrik de Makkah, e eles escutavam o Corão e chegavam à conclusão: Ma hadha kalamu bashar. Isto não é palavra de um humano. A maior eloquência, a frase mais eloquente era colado no Kaaba. Quando o Corão começou a ser revelado, já não era colado mais nada, porque o Corão todos os dias era um desafio.
nós vamos encontrar passagens do gênero em que os inimigos vinham à noite, faziam propaganda durante o dia. Não escutem o que Muhammad está a dizer, mas à noite os mesmos estavam lá na parede da casa de Muhammad para escutar o que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a recitar, e isto era o motivo deles abraçarem o Islã. Mas isto estamos a falar naquele tempo. O que falar de um livro que tinha que permanecer para a eternidade? Para a eternidade. O Corão tem informação de todos os aspectos, não é? A maior pesquisa científica, não é? Que é uma descoberta recente, nós vamos encontrar que o Corão já mencionou muitos anos atrás. Falar aqui a teoria de Big Bang, não é? Na criação da Terra, não é? Do universo, podemos assim falar, criação do universo, a teoria. Allah subhanahu wa ta'ala fala tudo isso no Corão. Allah diz: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Investigações científicas chegam à conclusão o que o Corão já havia falado milhares de anos atrás, 1000 e tal anos atrás. A teoria do Big Bang, de quando que é? O Corão já havia falado disso, não é? Da criação do universo. Allah subhanahu wa ta'ala fala a questão vamos falar aqui a questão do embrião, a formação de embrião. Como é que isso acontece? Muhammad sallallahu alaihi wasallam não sabia. Allah revela no Corão: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Allah fala aqui da questão da formação do homem. Como é que o homem foi formado? As fases que o homem passou na sua formação, que é uma descoberta recente. Muhammad sallallahu alaihi wasallam já havia falado disso 1400 anos atrás. O Corão fala da questão, podemos falar da oceanologia, aquelas descobertas recentes da escuridão que existe no oceano. Allah subhanahu wa ta'ala fala disso no Corão: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب. O sol, o raio solar penetra até certo nível no oceano, depois de uma escuridão que a pessoa mesmo esticando a sua mão não consegue ver. Allah dá exatamente esse exemplo no Corão, que ninguém consegue, a pessoa não consegue sequer ver a sua própria mão. Os raios solares penetram até certo nível e depois a pessoa não consegue mais ter qualquer iluminação. Allah subhanahu wa ta'ala fala exatamente disso no Corão. As pessoas hoje, a ciência vai investigando e chega exatamente a esta conclusão, que não é possível Muhammad ter mencionado esses aspectos no Corão. O Corão é rico em vários aspectos. Vamos falar de geologia, falar da posição das montanhas, qual é a função que a montanha tem, para ser algo inútil. A ciência menciona que a ciência moderna fala que a montanha tem um certo papel na Terra. É o movimento da Terra. A montanha controla este movimento. E Allah subhanahu wa ta'ala fala disso: para que a Terra, não é? Para que haja um equilíbrio na Terra, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a montanha. Allah fala das placas tectônicas, não é? Que tem a ver também com o movimento da Terra. São vários aspectos que o Corão menciona desde o Iqra. Se nós formos a pesquisar, a investigar o que o Corão faz menção, as mais recentes descobertas, né? Nós vamos dizer que Muhammad já havia falado isso muito tempo atrás. Este é o livro milagroso que vinha para ficar para sempre. Não esses milagres que acabaram lá. De facto, o que aconteceu foi um milagre. Allah deu a cada profeta o seu milagre, mas quando se tratou de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah deu um livro que era para a eternidade. Nós hoje temos o Corão que usamos para fazer o khatm. Também fazemos o khatm se Allah der esse tawfiq. Se você vai fazer este Corão, vai ler este Corão todo, se Allah der tawfiq, este Corão é para aumentar a tua fé,
para você acreditar ainda muito mais, saber que chegará um dia em que Allah irá destruir tudo isso. Irá destruir e nós voltaremos a Allah. O nosso propósito nesta face da terra é adorar Allah, que depois iremos ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, são vários aspectos que podemos extrair como ilação neste exemplo, onde Allah subhanahu wa ta'ala, ou no exemplo do milagre que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o Coran. E este Coran foi abandonado por nós. Nós abandonamos o Coran, nós pegamos o Coran somente no Ramadã, não é? Assim que o Ramadã terminar, deixamos o Coran e pegaremos no próximo Ramadã. O Coran, prezados irmãos, está para ser refletido, entendermos. Nós não podemos fazer o propósito da nossa vida como algo objetivo principal. Nós estamos aqui com um certo objetivo que depois não iremos partir. É verdade que temos que ganhar, temos que ter tudo à nossa volta, conforme esteve a mencionar ontem no seu programa, Mufti Atiq Ar-Rahman, um dos professores nossos, disse: nós estamos aqui no Dunya como passageiros, e deu o exemplo de um barco. O barco que navega no oceano, o barco precisa de água para poder navegar. Se estiver na terra, não tem nenhum benefício, não vai fazer nada. Nós estamos no Dunya, ganhamos o Dunya para alcançar aquilo que era o nosso propósito, nosso objetivo aqui, nos sustentarmos, nos alimentarmos para a nossa vida eterna, o nosso objetivo. E não fazemos o Dunya do objetivo. E não podemos levar este Dunya, colocar no nosso coração de forma que esqueçamos aquilo que é o Akhira. O exemplo, se a água que o barco precisa para navegar entrar no barco, esse barco vai afundar. Assim como se o Dunya entrar no nosso coração, nós iremos afundar aqui no Dunya e iremos esquecer aquilo que é o propósito. Portanto, na última dezena do Ramadã, o que conta, prezados irmãos, é o fim. O fim é que conta. Se você teve problemas no início, não dedicou-se no início, não fique desesperado, porque ainda tem oportunidade de corrigir. Al-amalu bil khawatim. As ações serão julgadas consoante o seu fim. Você pode praticar muitas boas ações. No fim, você fizer que o kufr apagou tudo. Você pode vir do pecado. No fim, arrependeu-se e morreu naquela situação. Você foi bem sucedido. O fim é que conta. Um exemplo até do Sahabi, em que esteve na batalha a combater tanto. O hadith está no Muslim. O profeta disse para este Sahabi: quem quiser olhar para um dos habitantes do inferno, que olhe para este indivíduo. Outro ficou admirado. Como é que eu vou olhar para um habitante do inferno? Quem está a combater no caminho de Allah? E o hadith menciona o mártir, antes da sua gota de sangue tocar no chão, ele já está perdoado. E o profeta está a dizer: quem quiser olhar para um dos habitantes do inferno, que olhe para este indivíduo. Ele ficou a observar o tal indivíduo. Ele estava lá a combater, aniquilar vários inimigos, até que uma seta lhe afligiu. As dores eram insuportáveis e ele pega naquela seta que estava no seu corpo e enfia a seta dentro do seu corpo, cometendo desta forma o suicídio. Morreu. O sahabi veio a correr ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ajoelhou e disse: Ya Rasul, raditu billahi rabba wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Eu acredito, a minha fé aumentou por causa daquilo que você disse. O que disse? Você disse para olhar um dos habitantes do inferno, para um indivíduo que estava a combater arduamente no caminho de Allah. Então o profeta, o que aconteceu? Então relatou o incidente. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al-amalu bil khawatim. As ações têm relevância quanto ao seu fim. Como vai terminar? Então temos o Ramadã. Estamos a terminar. Se você teve problemas, deficiência, nesses 20 dias que passaram, tem os últimos 10 dias que é o fim. Vamos apertar o cinto. Vamos duplicar o nosso esforço. É o momento de concentração. Se o fim for bom, nós seremos bem-sucedidos. Se o fim não for bom, não seremos bem-sucedidos. E nós perguntamos isso quando vemos alguém a prosperar, a construir. Você faz alguma coisa, nós queremos saber o fim. Qual foi o fim? Como é que terminou? A história, como terminou? Essa é a pergunta que todos nós queremos fazer. Teve muito, gastou muito. E como terminou? Foi bem-sucedido, alhamdulillah. Não foi bem-sucedido, de que valeu? É o que nós dissemos. Quando o artista morre no filme, o filme foi bom, só que o artista morreu no fim, não é? Não estamos satisfeitos. Então, o nosso fim é que conta. Estamos agora a contar os dias para sair do Ramadã. Não podemos fazer parte daqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, não é? Um infeliz,
é aquele que encontra o Ramadã se vai e não consegue alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a pormos em prática estes ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e, acima de tudo, possamos valorizar esses últimos 10 dias, não é, do Ramadã. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.